No livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Vamos ler essa versão do Data Show. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Amém. Pode sentar, irmãos. Você nessa noite veio aqui num culto de família, para receber uma palavra de Deus para a sua família, amém? Tá. No ano de 2005, foi iniciado esse trabalho aqui, foi inaugurada essa igreja aqui na freguesia. Eu cheguei no ano de 2006, eu e Roberta, né? E aqui haviam, quem sabe quantas famílias eram? 11 famílias? Umas 15 famílias, né? E aí a gente olha hoje para esse templo, relativamente cheio, e a gente glorifica o Senhor por isso. Mas vocês já imaginaram, irmãos, se daqui a 10, 20, 30 anos não haver mais crente aqui nesse templo e Jesus não tiver voltado? Ressaltar isso. Já imaginaram se daqui a 30 anos essas portas se fecharem, a gente entregar a igreja para o proprietário e a igreja Filadélfia da freguesia não existe mais, acabou? Já imaginaram isso? Forte, né? Como hoje é culto de família, vocês já imaginaram nós aqui cristãos, daqui a 30 anos, nossos filhos, nossos netos, deixarem de servir ao Senhor? Não servirem mais a Deus. E além de não servirem mais a Deus, começarem a servir outros deuses. Começar a frequentar outras religiões. Imagine os filhos dos irmãos, os netos dos irmãos, frequentando religiões afros, virando ateus. Imaginem isso. Forte, não é? Pastor Júnior, isso não é coisa de se falar no púlpito, não. Mas eu quero impactar vocês hoje. Quero trazer uma palavra de reflexão para a igreja nessa noite. Imagine se os seus filhos e os seus netos não servirem mais ao Senhor como você tem servido. Parece difícil isso, né? De conceber algo assim. Mas foi o que aconteceu ao povo de Israel. Nós lemos aqui. Josué serviu ao Senhor. A nação de Israel serviu ao Senhor enquanto Josué viveu. Mas Josué morreu. E quando Josué morreu, a outra geração que ouviu falar das coisas de Deus também serviu ao Senhor. Mas nós lemos aqui que a terceira geração não conheceu o Senhor. Não serviu ao Senhor. E voltou-se para outros deuses. Voltou-se para a idolatria. Josué, enquanto Moisés era vivo, ele acompanhava Moisés em todos os lugares. Moisés estava lá dentro do tabernáculo e Josué estava à porta. Josué viu Deus abrir o mar vermelho. Josué viu Deus realizar grandes coisas enviando o maná para o povo no deserto. Josué viu sair a água da rocha. Josué viu os milagres de Deus acontecendo no meio do povo de Israel. Josué viu a forma miraculosa com que Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Josué teve essas experiências com Deus. Josué conheceu a Deus. Josué viveu com Deus. E aí, quando Moisés é recolhido pelo Senhor, Josué assume o povo de Israel, conquista a terra prometida, e toda aquela nação que também viu os grandes feitos do Senhor, servem ao Senhor, como nós acabamos de ler.
E o texto diz que uma outra geração também serviu ao Senhor, não vendo os milagres de Deus, mas ouvindo do que aconteceu. Serviram ao Senhor. E veio uma terceira geração que não servia mais o Senhor. E o que isso tem a ver com famílias? O que isso tem a ver com a minha e com a sua família? Tá, então a gente quer falar nessa noite de alguns personagens bíblicos com os irmãos. Abraão. Todos conhecem pai Abraão, né? Pai da fé. Todos conhecem Abraão. Abraão foi um homem que teve uma história bíblica relevantíssima. Um homem que recebeu o chamado de Deus e foi em direção ao que Deus havia proposto para ele, sem ainda revelar a ele. Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Abraão foi. E Abraão teve experiências com Deus. Abraão viveu momentos com Deus. Abraão era um homem próximo de Deus. Era um homem que andava com Deus. E aí Abraão tem um filho. E o nome do seu filho era? Qual o nome do filho de Abraão? Isaac. Vocês lembram alguma história relevante da vida de Isaac, irmãos? Algum feito grandioso que Isaac fez? Os irmãos lembram de algum feito grandioso que Isaac fez? Abraão a gente conhece, né? A história de Abraão todos conhecemos. E de Isaac? Alguns estudiosos do Velho Testamento, alguns teólogos, vão dizer que Isaac foi filho de um grande homem e pai de um grande homem. Mas Isaac, propriamente dito, foi um crente, assim, olhando a história bíblica de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac foi um homem mediano. Um homem, vamos dizer assim, mais ou menos. E a terceira geração, Jacó. Como era Jacó antes de ter o encontro com Deus? Como era Jacó? Enganador, suplantador, né? Apertando a tecla, sabe, 7-1, né? Esse era o caráter de Jacó. E aí vamos fazer uma análise de gerações, tal qual Josué, a geração posterior e a terceira geração que nós lemos na Bíblia. Abraão, homem que andou com Deus, homem que recebeu o título de pai da fé, homem que entregou o seu único filho quando pedido a Deus. Gerou um filho, Isaac, que não nos mostra histórias tão relevantes. Pelo contrário, se a gente for analisar, né, de uma forma psicológica a família de Isaac, nós vamos ver vários problemas, vários distúrbios familiares, mas isso é questão para outra pregação. Nós vamos ver lá um filho que queria a todo custo passar a perna no seu pai e no seu irmão, um irmão que prometeu o outro de morte, uma mãe que ajudou o filho a enganar o próprio pai. A gente vai ver uma família desestruturada na família de Isaac. E aí Jacó, a terceira geração, um homem com um caráter não muito positivo. E eu queria nessa noite que a gente entendesse a diferença entre essas três gerações. A primeira geração, Abraão, a segunda geração, Isaac, e a terceira geração, Jacó. Abraão era um homem que andava com Deus. E o que seria esse andar com Deus? O que desenvolve na vida da gente essa prerrogativa de andar com Deus? Eu conversava com o pastor Alexandre Carneiro ontem pelo telefone, e no nosso bate-papo eu falei com ele. Eu li no livro do A.W. Tozer que ele defende que Abraão ele tinha a bênção de não possuir nada. Ou seja, o amor de Abraão não estava nas suas riquezas. E quanto mais desapegado às suas riquezas ele era, mais o Senhor lhe acrescentava. E mais ele prosperava financeiramente mesmo. Essa era uma das prerrogativas de um homem que anda com Deus. Outra prerrogativa de um homem como Abraão que anda com Deus. Era um homem que priorizava a vontade do Senhor. E não a sua própria. Irmãos, isso é difícil nos dias de hoje. Priorizar a vontade do Senhor e não a nossa. Eu falava com a Roberta. Imagine, Deus pediu o seu único filho, o seu melhor,
aquilo que você empreende mais carinho, aquilo que você empreende mais cuidado na sua vida, Deus pede a você aquilo. Imagine, irmão, na minha limitação, na minha fragilidade, é complicado. E Abraão, o homem que andou com Deus, ofereceu o seu melhor. Ofereceu o seu único filho em sacrifício ao Senhor. Ele foi disposto a oferecer o seu único filho ao Senhor. Sabe, é para a gente refletir sobre isso. Abraão, lá no caminho do monte para oferecer o holocausto, o seu filho Isaque, que seria imolado, pergunta: papai, estou vendo aqui o fogo, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, e o cordeiro, pai, onde está? Vocês imaginam a sensação, como estava a emoção de Abraão nesse momento? E aí ele olhando para o seu filho amado, que viria a ser o sacrifício daquele holocausto, e ele diz: o Senhor proverá. Sabendo que o menino era o sacrifício. Ou seja, homem que andou com Deus, homem que se abdicou das suas riquezas maiores em prol da vontade de Deus. Já Isaque, como eu já falei, um homem que não apresenta para a gente uma estrutura de família perfeita. E gerou Esaú e Jacó, dois filhos que viveram em conflito até que houve uma transformação da parte de Deus, até que houve uma interferência divina, até que a providência divina se instaurou naquela família. Até o dia que Jacó teve aquele encontro com Deus no Val de Jaboque, se transformou em um novo homem, teve até o seu nome transformado. Aí passou a se chamar Israel. Mas até esse dia a história de Jacó é triste, uma história de enganos e sendo enganado, uma história de fugitivo, uma história de, exilado da sua terra, uma história muito triste. Porque a gente vê que uma geração serviu ao Senhor. A outra geração conheceu o Senhor do seu pai. E a terceira geração não serviu ao Senhor com as suas atitudes, com o seu caráter, até o encontro de Deus. Até o encontro com Deus. Os irmãos estão entendendo, queridos, a importância que há em nós, que servimos ao Senhor, que andamos com Deus, que estamos na presença de Deus, incutir nos nossos filhos os princípios da palavra de Deus. E se você ainda é filho, pode pensar: mas pastor, essa palavra não é para mim, eu não tenho filho. Guarde essa palavra no seu coração, para que quando você tiver constituído família, você se lembrar do dia 17 de junho de 2018, a palavra que você recebeu da parte de Deus, de que você precisa inculcar nos seus filhos a palavra de Deus, para que eles possam viver essa palavra. Outro personagem bíblico, Davi. Quantos aqui conhecem a história do rei Davi? Todos. Acredito que todos conheçam, até os visitantes talvez conheçam a história do rei Davi. Homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Qual Davi que você está falando, Júnior? O rei Davi mesmo. O rei Davi. Aquele que foi assassino, adúltero. Ele mesmo é um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que andava com Deus, a despeito de todo o pecado que possa ter cometido. A despeito de toda a falha que Davi possa ter cometido, Davi era homem de Deus, homem que andava com Deus, e homem que Deus deu a prerrogativa de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, irmãos? Homem segundo o coração de Deus não é aquele que não peca, não é aquele homem perfeito, não. É aquele homem que, quando peca, reconhece o seu pecado. Aquele homem que, quando peca, não transfere sua culpa a fatores externos ou a outra pessoa. Reconhece o seu pecado. Tem coragem de assumir o seu pecado e se quebranta diante de Deus. Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele como rei, ele podia calar a boca do profeta. Ele tinha autoridade para até prender o profeta para que ninguém soubesse. Mas quando ele reconheceu a autoridade de Deus na vida do profeta Natã, ele: pequei contra o Senhor. Homem de Deus não é aquele que não peca. É impossível isso. É impossível aquele que não tem pecado.
Jesus disse para aqueles homens que estavam a julgar a mulher: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não há um sequer que não cometa pecado. A questão é que o pecado, ele nos causa dor. Nós, quando escorregamos do alvo, isso tem que gerar em nós, sabe, uma comoção, tem que gerar em nós angústia para que nós possamos nos arrepender dos nossos erros e voltar para os caminhos do Senhor. Essa é a prerrogativa de um homem, de uma mulher de Deus. De um homem, de uma mulher que caminha com Deus, que anda na presença de Deus. E Davi era esse homem, segundo o coração de Deus. Um homem sincero diante de Deus. Sabe, um homem que tinha o seu coração totalmente aberto para o Senhor, transparente diante de Deus. E aí Davi, na sua geração, sucedeu o seu reinado Salomão. Os irmãos que frequentam aqui os cultos de quarta-feira estão com essa história bem fresca na sua mente. Nós estudamos aí o livro de 1 Reis, nessas quartas-feiras, finalizamos quarta-feira retrasada, o último capítulo do primeiro livro de Reis. E os irmãos lembram dessa história, a sucessão dos reis de Israel. Salomão sucede Davi. E aí Salomão, irmãos, Salomão é um homem que começa muito bem. Salomão recebe uma proposta de Deus: pedes o que queres e eu vou te conceder. E os irmãos sabem que Salomão pede sabedoria. E isso agrada ao Senhor, Deus enche ele de sabedoria. Só que depois desse momento que Salomão tem com Deus de receber sabedoria e construir o templo e a manifestação da glória de Deus acontecer no templo, depois disso os irmãos vão ver na Bíblia que Salomão não desfruta mais de experiências com o Senhor. A vida de Salomão começa num declínio e Salomão vai cada vez mais se distanciando da presença de Deus. Davi, a primeira geração. A segunda geração, Salomão. Salomão comete os erros que Deus disse que os reis não podiam cometer. Nós aprendemos isso aqui nas quartas-feiras. Salomão, ele casa-se com muitas mulheres e Deus disse que o rei não deveria ter muitas mulheres, acumular muitas mulheres. Salomão estabelece, sabe, uma cavalaria imensa no seu exército, e Deus disse que o rei de Israel não deveria juntar cavalos, que significa poderio bélico. Deus disse que o rei de Israel não deveria juntar tesouro para si, e Salomão ajunta ouros, riquezas para si. Ou seja, Salomão despreza a palavra de Deus, despreza a ordenança de Deus. E Salomão se envolve com muitas mulheres. Salomão chega a ter 1000 mulheres ao seu dispor. E essas 1000 mulheres não eram todas de Israel, eram mulheres de outros povos que vieram para o seu palácio com seus deuses, vieram com as suas culturas idólatras, vieram com seus ídolos, e incutiram esses ídolos não apenas na vida de Salomão, mas na nação de Israel. Tanto que na morte de Salomão, e a gente viu isso na quarta-feira, na morte de Salomão, a nação de Israel estava mergulhada numa idolatria como nunca antes estivera. Como nunca antes houve idolatria em Israel como na morte de Salomão. Postes, ídolos espalhados por todo Israel. Uma nação acostumada a servir outros deuses. Isso na morte de Salomão. Um homem que recebeu uma tremenda dádiva de Deus. Um homem que teve o privilégio de receber conselhos do rei Davi antes de sua morte. O rei Davi aconselha Salomão, e é um discurso até para nós, pais, nos espelharmos para os nossos filhos, em vida, gozando de saúde, para vermos as bênçãos de Deus através do caráter dos nossos filhos. E Salomão despreza tudo isso, queridos, e mergulha numa idolatria. Toda a sabedoria, toda a ciência que Salomão alcançou não foi suficiente para tirá-lo, para não permitir que ele se inclinasse na idolatria. E aí a gente vê uma geração como Davi, que serviu e andou com Deus, uma geração como Salomão, que começou a andar com Deus e no curso da sua vida foi abandonando os caminhos do Senhor. E aí a gente viu aqui na quarta-feira, o filho de Salomão assumiu o reinado.
Qual foi o nome do filho de Salomão que assumiu o reinado? Qual? Não ouvi, queria ouvir dos irmãos. Roboão? Roboão ou Jeroboão? Roboão, filho de Salomão. Jeroboão foi o rei do norte. Isso, né? Tem certeza? Mas Davi, você sabe quem foi? Salomão também. O filho não, né? Não, eu também só sei porque eu vim na quarta-feira. Você estava estudando. Sabe, muita gente não sabe quem foi o filho de Salomão. Falando de glória humana, tá, irmãos? Glória humana que eu estou falando, de status humano. Davi foi o maior rei de Israel. Um homem segundo o coração de Deus, que foi inspirado pelo Espírito de Deus para escrever vários salmos. Um homem que nós nos espelhamos na adoração. Um homem que revolucionou a forma de se adorar em Israel. O seu filho Salomão já teve o seu momento de glória, né? Sendo o homem mais sábio dessa terra. Mas não andou com Deus como seu pai andou. E aí o seu filho, que a gente às vezes não sabe nem, não lembra nem o nome, causou uma cisão no reino de Israel. Por não andar com Deus, não conhecer Deus, não ter relacionamento com Deus, Roboão se inclinou por um caminho errado e dividiu o reino de Israel, ficou apenas com 2 tribos de Israel. E Deus levanta Jeroboão para reinar 10 tribos, que antes eram todas do reino de Davi e de Salomão. Olha como isso é muito sério, meus queridos irmãos. Hoje é culto de família, e essa palavra é para a família, e vocês vão entender isso. Davi, homem que andou com Deus, teve um filho que andou com Deus no início e depois não andou, ficou naquela, sabe, chove não molha, desculpe o termo, ficou naquele jeito meio morno, conhecendo o Deus de seu pai, mas não vivendo com o Deus de seu pai, gerou um filho que nem conhecia, que nem andava, que nem tinha experiência com Deus. E um filho que veio a iniciar a derrota da nação de Israel. E aí a gente volta para o texto que nós lemos de Josué, a gente vai ver a mesma coisa. Josué, uma geração, serviu ao Senhor, viu os milagres do Senhor, viu o que Deus tinha feito na nação de Israel, exultaram, se alegraram na presença de Deus. Todo o povo via a manifestação de Deus fisicamente, palpável, visivelmente no meio da nação. E aí eles serviam o Senhor com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E a geração posterior de Josué não viu os feitos que Deus realizara no meio do povo, mas ouviu falar. Os seus pais falaram para eles até do que aconteceu, do que Deus fez no meio do povo de Israel, mas eles não viveram a experiência que a primeira geração viveu. E, consequentemente, a terceira geração não viu o que Deus fez, também não soube o que Deus fez e abandonou o Senhor. E se voltou para outros deuses. Meu irmão, você que está aqui nessa noite, eu não sei em qual nível dessas 3 gerações você se encontra. Eu não sei se você de fato é a geração que anda com Deus. Se você está sentado aqui nessa noite ouvindo essa palavra, e você reconhece que você é homem de Deus, é mulher de Deus, que desfruta da presença de Deus, que vive experiências na presença de Deus, que conhece Deus, se relaciona com Ele, tem uma vida de oração, você busca conhecer Deus através da sua palavra, você sabe, é um crente que tem desejo ardente de mergulhar cada vez mais fundo nos rios de Deus, você precisa se preocupar com as outras 2 gerações que virão após você. Você precisa se preocupar não apenas em passar, irmãos, o conhecimento bíblico para os seus filhos. Sabe, nós precisamos nos preocupar e não apenas, sabe, ensinar os nossos filhos a Bíblia, o que já é muito escasso hoje em dia no meio evangélico. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque os nossos filhos, eles precisam ver Deus em nós, não apenas ouvir Deus na nossa boca. Essa palavra é para mim em primeiro lugar, para mim e para Roberto em primeiro lugar. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos Deus na nossa vida. Sabe, se você nem passa conceito bíblico para o seu filho, já é um erro absurdo.
Mas se você passa a Bíblia para o seu filho, comece a passar para ele Deus na sua vida. Porque há uma frase célebre que nós ensinamos o que sabemos, mas nós geramos, nós multiplicamos o que somos. Então, se eu e você somos homens, mulheres de Deus, que temos experiências com Deus, precisamos nos preocupar que os nossos filhos também sejam homens e mulheres de Deus, que vivam experiências com Deus, que desfrutem da mesma presença de Deus que eu e você desfrutamos. Não basta eles saberem da Bíblia através de nós, eles precisam ver Deus em nós. E aí, irmãos, é no comportamento, é no jeito de falar, é no caráter. É nossos filhos ver Deus em nós, até mesmo quando nós não abrimos a nossa boca com palavras. Sabe, às vezes a gente cai no erro de ensinar os nossos filhos aquilo que a gente às vezes escorrega e não pratica. Tem até uma história que dois filhos estavam brigando, e aí o pai viu aquela briga e falou: para com essa briga agora. Que isso, vocês são crentes, meninos? Abraça o seu irmão, ele abraçou. Pede desculpa ao seu irmão, pediu. Agora ora pelo seu irmão e pede perdão a Deus por ter brigado com ele. E aí o menininho orou: Senhor, me perdoa por ter brigado com meu irmão, me perdoa porque eu magoei meu irmão, e perdoa também meu pai que briga com a minha mãe todo dia, perdoa também minha mãe que fica falando um monte de coisa ruim para meu pai todo dia, perdoa todos nós, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, as crianças são muito sinceras. O pastor Ailton estava aqui, né, há 2 domingos atrás, amigo do pastor Eliel, aceitou o convite, veio aqui, pregou para nós. E ele contou aquela historinha do menino que ficou olhando o pastor, olhando, procurando a cabeça do pastor, de cima e embaixo, ficava olhando. E aí o pastor falou: o que houve, menino? Você está me olhando dessa forma? Ele falou: não, estou procurando a outra cara aqui. Meu pai falou que você é 2 caras. Lembram disso que o pastor Ailton contou aqui? Oi? Humberto, né? Humberto. Sabe, irmãos, nós precisamos, se você é um homem de Deus, você reconhece que é mulher de Deus e tem sede de crescer e buscar cada vez mais a presença de Deus, se preocupem que seus filhos tenham essa mesma vivência no Senhor que você. Que seus filhos tenham essa mesma experiência com Deus que você tem. E não descanse enquanto não ver no seu filho esse nível de maturidade espiritual, quiçá até maior do que a sua. Quiçá até maior do que a sua. Eu falo para o Samuel, que o Samuel fala que quer ser pastor. Eu falo: filho, você vai ser um pastor muito mais relevante que o papai. Você vai ter um ministério muito abençoado por Deus, mais do que o papai, em nome de Jesus. E esse precisa ser o nosso desejo, irmãos, de ver os nossos filhos nos superando na caminhada com Deus. Se eu sou um homem que oro, que eu leio a Bíblia, que eu tenho experiência com Deus, o meu desejo precisa ser ver o meu filho me passar nesse ponto. E aí nós precisamos criar os nossos filhos no conceito da graça. E qual é o conceito da graça? Não é o conceito da troca. Não, faz isso que eu te dou aquilo. Não, filho, se você fizer isso, você tem aquilo. Não. E aí, irmãos, eu até reconheço que no conceito da graça é um pouco mais difícil. Mas qual é o caminho para criar nossos filhos no conceito da graça? Joelhos. É o caminho da oração, entregando eles nas mãos do Senhor, clamando dia e noite por eles, entregando eles, pedindo a Deus que possa revelar-se a eles, e cumprindo também o nosso papel, vivendo dentro dos nossos lares, conforme a palavra de Deus nos recomenda, praticando aquilo que nós sabemos, se esforçando em praticar esta palavra. Eu sei que não é fácil praticar a palavra de Deus, é preciso a gente empreender esforço nesse mundo que nós vivemos, onde tudo é normal, todo conceito errado é normal, onde desvio de conduta é normal. Nós precisamos praticar a palavra de Deus diante dos nossos filhos. Se você é homem e mulher de Deus, deixe o Espírito Santo colocar no teu coração nesta noite essa inquietação santa de ver os seus filhos prosperando nos caminhos do Senhor, de ver os seus filhos, mesmo em tenridade, como os meus filhos, por exemplo, sabe, sendo usados por Deus para os seus coleguinhas,
vendo eles pequenos missionários na presença de Deus, vendo eles Deus proporcionar a eles experiências com Ele, diretamente com Ele. Esse precisa ser o meu e o seu desejo. Agora, se você, ouvindo essa palavra nessa noite, você se encontra na segunda geração. Não, pastor Júnior, eu reconheço que eu não estou como Deus gostaria que eu estivesse. Sabe, pastor, eu reconheço que eu até já fui, pastor, eu já andei muito com Deus, eu fazia devocional todo dia, eu tinha, sabe, a manifestação da glória de Deus constante em mim, eu sentia a presença de Deus, eu me arrepiava todo nos cultos, mas hoje aconteceu algumas coisas e eu estou mais ou menos, eu venho aos cultos, eu leio a Bíblia de vez em quando, mas eu reconheço que eu não estou como Deus gostaria. Eu reconheço que eu tenho praticado um evangelho meio superficial. Se você se encontra nessa posição da segunda geração, nessa noite, Deus te diz, filho, aquilo que você conhece ao meu respeito, não passa de gotas do que você pode viver comigo, do que eu quero que você viva comigo. Porque se aquela segunda geração de Josué, que ouviu os milagres de Deus no meio da nação, se eles clamassem a Deus para ver a manifestação da glória de Deus novamente, Deus faria no meio deles, irmãos. A Bíblia não é rechaçada de textos que vão nos dizer, pedi, dar-se-vos-á, batei, acharei, peçam a Deus. Jesus veio falar depois, peçam em meu nome e recebereis. Deus se alegra em nos responder às orações. Então, se aquela segunda geração do tempo de Josué clamasse a Yahvé, clamasse a Deus, pela manifestação da glória de Deus, como houve naquela outra geração, Deus atenderia. Deus proporcionaria a eles experiências com Ele. Mas aquela geração foi uma geração que conhecia Deus, de ouvir falar dos seus pais, mas não vivia com Deus. Uma geração que não andava mais com Deus. Até se gabava das glórias do passado, as glórias que foram relatadas pelos seus pais, mas não conseguiam desenvolver, intimidade com o seu Deus. Trazendo para os dias de hoje, é como se fosse aquela família em que o patriarca é um homem, uma mulher de oração, mas os filhos são dependentes das orações do patriarca. E aí, quando aprover o Senhor levar o patriarca, pergunta-se, quem agora vai orar por nós? Se você se encontra nessa segunda geração, Deus hoje diz para você, é tempo de você voltar. Se você já viveu dias maravilhosos na presença do Senhor, e hoje não mais, por N motivos, irmãos. N motivos. Sexta-feira eu levei uma moça no meu carro, e ela falou, não, eu já fiz tanta coisa na igreja. Eu já cantei no coral, eu já dirigi isso aqui, eu já fiz aquilo lá. Eu trabalhava na igreja, não tinha tempo para nada, eu só trabalhava para a igreja. Mas aí eu me frustrei com algumas coisas, e hoje eu estou, aquele famoso termo, dado pelo IBGE, hoje eu estou desigrejado. E eu entendi, as angústias daquela pessoa. Eu até entendi os motivos pelos quais ela hoje não frequenta mais uma igreja, uma comunidade de fé. Mas eu disse para ela, você sabe que a comunhão ela é indispensável para a vida cristã? Isso foi até uma aula que nós demos para os jovens que rendeu 3 semanas. Lembram disso? Até um tempinho, foi a revista anterior. A comunhão entre os irmãos é indispensável para a vida cristã, irmãos. Eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja com você. Não tem como eu servir a Deus na minha casa longe de você. Não tem como, porque a Bíblia vai dizer que nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Então, se eu sou o dedinho, como eu vou fazer tudo se eu for só um dedinho, se eu não estiver ligado na minha mão? Se eu sou um dedinho, como é que eu vou fazer alguma coisa se eu não estiver ligado ao meu braço? Se eu não estiver ligado ao corpo, meus irmãos, eu não estou ligado à cabeça, que é Cristo. Mas isso é uma estratégia do inimigo das nossas almas. Sabe, de fazer com que eu e você, por circunstâncias horizontais, ou seja, circunstâncias terrenas, nos afastemos da presença de Deus.
Não, Júnior, peraí, você está confundindo as coisas. Eu estou afastado da igreja. Eu não estou afastado de Deus. Mas se Deus diz que é bom que os irmãos vivam em união. O Deus de Israel e o Deus que nós servimos diz que a comunhão entre os santos é comparada com a unção que desce sobre a barba de Arão. Ou seja, comparada com a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, sobre a igreja. A comunhão entre nós é comparado com a unção do Senhor. Então, como posso eu servir a Deus na intensidade do meu espírito, da minha alma, sem servir ao meu irmão, sem estar ligado aos outros filhos de Deus que fazem parte da igreja de Cristo? E aí a gente, nessa segunda geração, a gente se permite viver dessa forma. A gente conhece Deus, mas a gente não vive na intensidade com Deus. A gente não vive os propósitos de Deus para a nossa vida, porque em primeiro lugar estão os meus propósitos. A gente não vive aquilo que Deus designou no seu coração para eu e você realizarmos, porque a minha vontade está em primeiro lugar, depois a de Deus. Assim pensa essa segunda geração. Em primeiro lugar está a minha vontade, os meus planos, os meus sonhos de futuro. Depois eu vou ver qual é a vontade de Deus. Mas primeiro eu vou realizar a minha. Se hoje você se encontra nessa segunda geração, eu não vou expor você, não vou pedir para você ficar de pé, longe de mim fazer isso. Mas se o Espírito Santo está colocando no teu coração, filho, você está assim, e eu quero você de novo aquecido na minha presença. Eu quero você novamente desfrutando da minha presença, desfrutando de experiências comigo, sabe, vivendo o sobrenatural, saindo desse nível que você está, mergulhando cada vez mais nos rios do Espírito. Se você nesta noite, o Espírito Santo está falando com você, abra seus ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja nessa noite. Agora, se você se enquadra naquela terceira geração, que não viu o que Deus realizou, não viu os milagres de Deus, não viu Deus agir de forma sobrenatural, tremenda, também não viveu o conhecimento do que Deus fez, e hoje você está no seu lugar, sem se relacionar com aquele Deus, vendo aquele Deus como algo muito distante de você, vendo aquele Deus como algo que não passa de história, de ficção. Se você está nesse nível, saiba que Deus quer se relacionar com você. Saiba que Deus, Ele tem desejo de transformar a sua vida, assim como Ele transformou a vida de Jacó. Eu falei que Jacó foi a terceira geração de Abraão, e isso desencadeou nele um homem de caráter falho, um homem que vivia para enganar as pessoas. Mas teve um dia que o próprio Deus proporcionou um encontro com Jacó. Um certo dia Jacó estava na sua peregrinação. E aprove a Deus ter um encontro com Jacó. E nesse encontro a vida de Jacó foi transformada. Deus transformou a vida de Jacó e ele se tornou um novo homem. Jacó teve o seu nome transformado para Israel. O nome que as iniciais são as iniciais dos patriarcas, juntadas com a inicial de Deus, El. E um homem que veio a receber o nome da nação, a qual Deus escolheu como seu povo. O homem que descendeu dele as 12 tribos de Israel. Um homem que teve uma história extremamente importante na vida de Israel, na vida do povo hebreu, porque teve um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus ele agarrou a oportunidade com todas as suas forças e não permitiu que a oportunidade desse encontro que Deus proporcionou para ele se esvaísse, fosse embora. Mas ele reconhecia a necessidade de mudança na sua vida e ele agarrou essa oportunidade, e através de agarrar essa oportunidade ele se transformou num novo homem. Então, se nessa noite você está aqui e você não se enquadrou nem na primeira geração que eu falei, de que anda com Deus, desfruta da presença de Deus, se você também não está nem na segunda geração, aquela que conhece o que Deus fez, mas vive, sabe, uma mornidão espiritual, mas você está na geração que não conhece Deus, não conhece, sabe, os propósitos de Deus para a sua vida, hoje é dia de você ter um encontro com Deus. Hoje é dia de você ter um encontro com esse Deus maravilhoso. Esse Deus que pode transformar a sua vida. Esse Deus que pode realizar uma metanoia na sua vida, uma transformação total na sua vida.
E o que essa palavra tem a ver com família? Eu falei que se nós estamos na primeira geração, precisamos desejar que os nossos filhos vivam o que nós vivemos na presença do Senhor. Mas se eu estou na segunda geração, eu preciso tomar uma postura de me chegar a Deus e ver Deus chegando a mim. E com isso contagiar toda a minha família. Contagiar todos os meus entes queridos. Porque quem, irmão, está nessa segunda geração, ele até quer ver a sua geração, os seus filhos, os seus netos servindo ao Senhor. Mas como se essa geração não vê em nós o exemplo de servir ao Senhor? E se você está na terceira geração nessa noite, aquela que não conhece a Deus, abra o seu coração para o que Deus tem para realizar na sua vida. Porque se você abrir o seu coração, você que se encontra nessa terceira geração, Deus vai fazer uma transformação tão grande em você. Isso vai impactar toda a sua família. Isso vai trazer bênçãos espirituais, bênçãos de toda sorte para a sua família. E vocês vão gozar da plenitude da bênção do Senhor na vida de vocês. Como tem sido a sua caminhada na sua família? Você tem sido o agente transformador da sua casa? Você tem sido aquele o qual Deus tem colocado responsabilidade de conduzir a sua família na presença do Senhor? Em qual perfil você se enquadra nessa noite? Os 3 perfis que a gente traçou aqui nessa noite são perfis aonde Deus quer fazer algo em você e através de você para a sua família. Se você está na primeira geração, seja canal de Deus para abençoar a sua casa. Seja instrumento de Deus para abençoar a sua família. Passe para os seus filhos, com as suas atitudes, aquilo que a palavra de Deus diz. Passe para as gerações posteriores da sua casa, aquilo que Deus é na sua vida. Para que eles possam, conhecer o Deus dos seus pais e desejar viver com o Deus dos seus pais. E se você está na segunda geração vivendo aquela mornidão espiritual, não deixe que naquele grande dia Deus venha vomitar você. Mas que você possa receber naquele grande dia a palavra de Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, e possuam um reino preparado para vocês antes da fundação do mundo. Mas se você está na terceira geração, abra o coração nessa noite para o encontro que Deus quer ter com você. Permita o Espírito Santo trabalhar dentro do seu coração.